Olá a todos, bem-vindo a mais um Devocional na Mesa. Para mim é um motivo de muita alegria e satisfação poder produzir mais esse conteúdo, mais esse vídeo, com a única intenção e com a única motivação, o nome do Senhor ser glorificado através da sua palavra, através da minha vida, e também que esse vídeo, esse devocional, ele venha alcançar o coração e a vida da pessoa certa. E que essa palavra venha cumprir o propósito para a qual ela vai ser enviada, Sou grato a Deus por essa manhã, onde as misericórdias dele se renova sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Também sou grato a ele pelo amor dele que dura para sempre, Em Eclesiastes 11, versículo 1 está escrito: lança o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você vai encontrar o resultado, Então esse vídeo é mais ou menos isso, Esse conteúdo é isso. Eu estou lançando pão, sobre as águas, E aonde vai chegar, compele a Deus, porque é Ele que conhece, o coração de quem precisa ouvir essa palavra, Ele conhece a dor, Ele conhece as angústias de cada um, as dificuldades de cada um, os questionamentos, as dúvidas de cada um, Então eu sou grato a Deus, por mais esse devocional na mesa. Vamos direto para o nosso devocional aqui para a gente ganhar tempo, o devocional não ficar muito longo, O tema de hoje é o clamor que ninguém ouve. O clamor que ninguém ouve, É o tema desse devocional dessa manhã, Está escrito aqui, Hoje nós vamos meditar, em 1 Samuel, do versículo 1, 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 9 ao 16, Vai ser a base do nosso devocional na mesa, dessa manhã. Vou dar uma pequena introdução no livro de Samuel para a gente entender o propósito, do livro de 1 e 2 Samuel. Está escrito assim: os livros de 1 e 2 Samuel narram um período decisivo da história de Israel, incluindo a transição para a monarquia e o surgimento de reis como Davi e Saul. E entre seus personagens centrais está Samuel, o profeta usado por Deus para conduzir o povo em um momento crucial da história da salvação. Esse é o propósito do livro de 1 e 2 Samuel. 1 Samuel capítulo 9, 16 está escrito assim: certa vez, quando terminou de comer e de beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Senhor, ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Como a Ana orava silenciosamente, os seus lábios se mexiam, mas não ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada, ou bêbada. E ele lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebi bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Versículo 16. Não julgues a tua serva, uma mulher vadia. Eu estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e por causa da minha tristeza, Essa é a base do nosso devocional da mesa dessa manhã, Que está em 1 Samuel, capítulo 1, do 9 ao 16. O clamor que ninguém ouve. Me dê atenção nessa manhã e que o Espírito Santo venha ministrar essas verdades, amém, no teu coração. E que essa palavra venha te fortalecer. Que ela venha trazer clareza, que ela venha trazer direção, amém. E que o Senhor venha falar com você através dessa meditação, através da sua palavra. Está escrito assim, me dê atenção. Muitos de nós já participamos de ambientes de adoração marcados por intensidade. Música alta, orações fervorosas, pregações cheias de paixão
E não há nada de errado nisso. Uma casa cheia de alegria e adoração é algo muito belo. Mas há um risco nisso. Às vezes podemos acabar acreditando que é o volume que chama a atenção de Deus. Ana sabia que não era assim. Quando a encontramos em sua história, ela está exausta depois de anos de espera e de frustração. Então fazia anos, né, que a Ana carregava, né, uma angústia dentro dela, né, fazia anos que ela estava exausta, né, fazia anos que ela carregava uma frustração dentro dela, né, de ser estéril, de não poder, né, gerar filho. Anos carregando uma dor que parecia não ter resposta, né? Mas uma vez ela está no templo buscando a Deus, né? Fazia anos que Ana carregava essa angústia, né? De querer ter um filho, né? Fazia anos que ela estava ali de maneira exausta, né? Com esse sofrimento dentro da alma dela. Mas o que chama atenção, que mesmo assim ela continuou perseverando e sendo constante, né? De tempo em tempo, né? E buscar a Deus, né? E pedir a Deus, né? Para que Deus viesse a atentar para o coração dela, para o pedido dela, para a angústia dela. Ana não desistiu, né? Mas dessa vez, olha que forte, algo diferente acontece. Ela ora e nenhum som sai da sua boca. Seus lábios se movem, seu coração clama, mas sua voz não é ouvida. Tão incomum era aquela cena que ali o sacerdote concluiu que ela estava bêbada. E é quase irônico, né? O líder religioso não consegue reconhecer um dos encontros mais sinceros com Deus, né? Até o sacerdote ali, que naqueles dias estava, né, praticamente desviado, né, da presença de Deus, quando ele vê Ana, né, orando ali, falando baixinho, ele não consegue discernir, porque ele tinha já perdido o discernimento espiritual, né? E ele julga a Ana, ele pensa que ela está bêbada, né? Ele pensa que ela está, né, embriagada, né? Mas ela está ali, né, tendo um encontro com Deus, né? Dos momentos mais sinceros, né? Onde ela não está clamando de voz alta, onde ela não está suplicando em voz alta, onde ela não está orando a Deus em voz alta, mas ela está falando com o coração, né? Na presença de Deus. Aleluia. E está escrito assim, né? O líder religioso não consegue reconhecer um dos encontros mais sinceros com Deus, acontecendo ali, bem diante dos seus olhos. Quando Ana explica o que está acontecendo, ela diz: eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Ana estava derramando a alma dela diante do Senhor. E me dê atenção. E Deus a ouviu. Ela estava ali, né? Porque há momentos na nossa vida que às vezes falta palavras para a gente orar, né? Às vezes a gente está buscando algo em Deus, uma resposta, né? Uma clareza, uma direção. Às vezes a gente está buscando por algo e a gente parece que não vê resposta, né? Parece que o céu está em silêncio. E querendo ou não, é uma verdade. Isso vai gerando uma angústia em nós, vai gerando frustração, né? E vai gerando preocupação, vai gerando muitos questionamentos dentro de nós, né? E isso faz parte, né, da nossa vida. Isso não é pecado, né? Mas o que me chama a atenção aqui, né, dentro dessa meditação dessa manhã, né, que a gente aprende com Ana, que mesmo que a gente não venha tá muito tempo esperando por algo, a que a gente venha continuar sendo constante, né? Que a gente venha continuar perseverando, orar e não desfalecer, né? De orar, de colocar a nossa vida, né? Os nossos anseios diante de Deus, né? Mesmo quando faltar palavras, a gente ir até Deus, né? E ali orar a Deus em pensamentos se a gente não tem palavra para falar com Ele. Ou ir ali ficar com Ele, simplesmente falar: Senhor, eu estou aqui, eu não tenho palavra. O Senhor é um Deus que sonda o meu coração, né? E Deus, Ele não despreza aqueles que vêm a Ele. Ele vai dizer em sua própria palavra, né? Aqueles que vêm a mim, de modo algum eu vou lançar fora da minha presença, né? E a Bíblia vai dizer aqui, né? E ela diz, né? Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor e Deus a ouviu. Vale a pena refletir sobre isso. A oração de Ana não era elaborada. Sua dor era maior do que a sua capacidade de colocá-la em palavras. Então ela entregou o seu sofrimento a Deus da única forma que conseguiu, em silêncio. E Deus atendeu a Ana.
Não tinha palavras, não havia mais palavras, mas ela entregou o seu sofrimento a Deus, né? No meio do silêncio. Ela foi até a presença de Deus, ela foi até aquele tabernáculo, e ali ela ficou em silêncio, e ali ela só mexia os lábios, e ali ela colocou diante do Senhor mais uma vez o seu sofrimento. E Deus, através do silêncio de Ana, mas ele vê na atitude de Ana, ele vê na fé de Ana, ele vê no posicionamento de Ana, e ele atendeu o seu pedido. Deus não despreza ninguém, Deus não despede ninguém de mão vazia, aqueles que são constantes, perseverantes diante dele, aqueles que confiam nele, mesmo que pareça tardar uma resposta dele. Deus é um Deus generoso. O Senhor não está atento apenas ao que sai dos nossos lábios, ele vê o que está escondido no nosso coração. Mas adiante na história descobrimos o quanto aquele momento foi importante, né? Deus ouviu a oração silenciosa de Ana e lhe deu Samuel, que se tornou um dos maiores profetas de Israel. Foi ele quem ungiu a Saul depois Davi como rei. E da linhagem de Davi viria Jesus, o Salvador do mundo. E tudo começou com uma oração que ninguém ouviu, exceto Deus. Ninguém, nesse tempo aqui, ninguém ouviu a oração de Ana, mas Deus estava ouvindo o gemido do coração de Ana, né? Deus estava ouvindo a dor de Ana, Deus estava ouvindo, né, o fracasso de Ana, Deus estava ouvindo a angústia no coração de Ana. E Deus não despreza um coração quebrantado e contrito, um coração que depende de Deus, um coração perseverante, um coração que confia nele. Deus não, né, despreza. Aleluia, glória a Deus. Ana não fazia ideia do impacto daquele momento. Ela era apenas uma mulher ferida, confiando que Deus podia ouvi-la, ouvir o que ela não conseguia dizer. É um ato de fé, né? E ele ouviu e respondeu. E ele continuou ouvindo. Talvez ele hoje continue ouvindo, né? Talvez hoje você também esteja sem palavras para falar com Deus. Talvez o cansaço, a ansiedade, a tristeza ou a confusão tenham tornado a oração difícil. Se for assim, você está em uma boa companhia, né? Então pega o exemplo de Ana, né? Quando faltarem palavras, deixe o seu coração falar. Deus sempre foi fluente em silêncio. Vou repetir. Quando faltarem as palavras, deixe o seu coração falar, porque Deus sempre, ele foi uma pessoa que se movimentou, que tomou uma atitude através do silêncio. Deus se move no silêncio. Deus se move através do silêncio. O clamor que ninguém ouve, mas Deus ouve. Amém? Que essa palavra ela venha te fortalecer, te edificar, que essa palavra venha trazer força para você, que essa palavra venha iluminar o teu entendimento, amém? Que ela venha trazer edificação para a tua vida, para a tua fé, né? No nome do Senhor Jesus. Quando lhe faltar palavras, lembra do exemplo de Ana, que anos, né, ela aí naquele tabernáculo ali, né, buscando, né, por um filho, porque ela era estéril, né? Ela queria dar um filho ao seu esposo. Ana queria um filho, mas Deus precisava de um profeta. Então Deus atende a oração de Ana no silêncio, né? E dá um filho a ela, consegue o desejo do coração dela. E ao mesmo tempo ele usa o ventre de Ana para prover um profeta, né? Um homem de Deus no meio do povo de Israel. A gente faz os planos, mas é o Senhor que sempre vai dar a última palavra. É Ele que dirige os nossos passos. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu casamento, né? Que o rosto do Senhor venha resplandecer sobre você. E se lembre, o maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Que o Espírito Santo venha trazer clareza para você. Amém? Direção. No nome de Jesus. Até o próximo devocional na mesa. Tchau.